Bom dia, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, vou trazer então uma atualização aí para vocês do mercado, né? Em volta da Páscoa aí, do feriado. Bom, vamos lá. Começando pelo nosso DI, né, galera? Aqui, no semanal, ele busca nossos alvos, né? Aqui, essa estrutura que foi quebrada, né? Primeiro e segundo alvo do diário também, que eu tinha projetado para vocês. E aqui ele está fazendo um pullback, tá? Apesar desse sinal feio que ele deixou aqui, né, esse grande sinalzão de venda, a gente repara que não tem nada de volume, né? Não teve dinheiro entrando aqui, né, relevante, né, nesse candle. Então aqui sim pode ser só um pullbackzinho para ele dar continuidade e ali buscar próximos alvos, tá? Nosso DI. Vamos observar só se isso se concretiza, né? Pelo diário, bom, o diário ele está segurando nossa média de 21, certo? Após ter pego os alvos que eu mostrei para vocês. Aqui ele quebrou essa estrutura, ele perdeu esse fundo, tá vendo? Ó? Né, eles defenderam aqui, abriu e confirmaram na quinta-feira passada esse rompimento, certo? Porém, novamente, o volume não é relevante. Porém, se na semana ele der continuidade e romper essa mínima, a gente tem grandes chances no nosso DI dar continuidade nesse movimento de baixa, né? Porque aqui ele já está mostrando um possível cenário de reversão. E buscar ali o nosso primeiro alvo em 13,36, tá, galera? Então vamos observar aí se o DI consegue perder essa minimazinha aqui. Isso aqui vai ser bem interessante para a gente, tá? Se isso aqui for perdido, então, o nosso 13,56, a gente tem grande chance dele dar continuidade e buscar o nosso 13,36 e assim por diante os próximos alvos, né? Bom, vamos olhar agora o nosso índice financeiro. Vamos ver o que está ocorrendo. Bom, semanal, ele se segurou na média, né, de 21, deu um movimento, fez o pullback, ficou faltando buscar esse alvo aqui do mês que eu projetei para vocês, né, no 21.336. Fez o pullback na média aqui, pegou o primeiro e o segundo alvo, né, olha que interessante, a região que ele se segurou. Vamos olhar o nosso diário. Bom, então após pegar o nosso segundo alvo do diário, né, da quebra da estrutura, ele mostra pra gente, né, ele tenta romper o nosso segundo alvo, faz pullback, fala que vai continuar, testa o segundo alvo de novo e segura. E aí sim, né, vem 1, 2, 3, vem 9.1, enfim, vem um monte de setup aqui, né, a gente percebe o volume. E algo interessante a gente já começa a perceber, né, topos ascendentes, ó, indicando então a reversão, né? Mostrando uma possível tendência de alta. Aqui ele rompe a nossa, quebra a nossa estrutura, faz um pivô, e se hoje ele conseguir bater nessa região aqui, do 19.838, ele indica que ele vai dar continuidade para buscar pelo menos o primeiro alvo aqui dessa estrutura, em 20.366,88, tá? A gente percebe uma confluência próxima, né, com esse alvo projetado também. Então, ficar de olho aí. Se ele conseguir violar essa região aqui, nosso índice financeiro, ele indica que ele vai dar continuidade para buscar essas regiões aqui. Vamos olhar agora o nosso índice Bovespa, galera. Semanal. Bom, mesma coisa, muito parecida com o índice financeiro, né? Testou o segundo alvo aqui, segurou, fez um 2, 3 de compra, voltou para dentro das médias. Médias ainda alinhadas para cima, né, indicando que a tendência é de alta. Quebra estrutura, projetei, pegou o primeiro alvo, faz pullback, dá continuidade, pega, quase tocou no segundo alvo, né, por muito pouco não toca no segundo alvo, dá para dizer que tocou, né, do jeito que parou aqui. E eles começaram um processo de reversão, né, aqui eles quebraram essa estrutura aqui que eu já tinha projetado para vocês, em 182 mil, faz pullback,
indicando continuação para buscar o alvo. Pegou nosso primeiro alvo, rompeu, fechou acima do nosso primeiro alvo, tá? Indicando que se hoje ele abrir acima do nosso primeiro alvo e tocar na máxima, né? Violar a máxima aqui desse doji, ele mostra condições de dar continuidade ali e buscar o nosso segundo alvo, tá? E se romper nosso segundo alvo, assim por diante, né? O topo, o último alvo, enfim. Bom, já que a gente olhou os índices, vamos agora para nossas ações. Vou começar aqui pela Braskem, galera, que a gente estava de olho no operacional. Bom, então, pegou todos os alvos aqui, né? Os principais, fez pullback, rompeu a 21, rompeu ambas as médias, né? Esse setup aqui já está perigoso, né? Na real, não, já foi estopado, né? Quem não realizou aqui tinha que ter saído aqui assim que ele rompeu a 21. Aqui estava o stop cutucado em 8,89, tá bom, galera? Mas hoje ele pode muito bem abrir e vir uma defesa aqui, já que apareceu um doji, né? Pode aparecer uma defesa, ele vir e romper a máxima desse doji aqui em R$10,10, tá? Indicando defesa dessa região e possível continuação para buscar os próximos alvos, tá? Já no diário, a gente consegue observar isso melhor, né? Ele quebra a estrutura, né? Pega os alvos, faz pivô aqui de continuidade, enfim. E aqui, galera, a gente pode perceber que após ele fazer esse movimento de continuidade, né, indicando que ele vai continuar esse movimento, ele falha em romper esse fundo aqui, né? Então isso aqui ficou estranho. Então a gente pode ter uma possível virada desse movimento aqui, né? E aí se ela romper essa máxima aqui do nosso R$10,10, ela indica que ela tem chance de dar continuidade e a gente inclusive pode até projetar os alvos, tá, galera? Aqui, ó. Vamos lá. Então tá aí, primeiro alvo em R$11,03, né? Segundo alvo em 11,58 e assim por diante. Mas para isso, ela precisa romper essa máxima aqui de R$10,10, tá bom, galera? Ficar de olho aí. Bom, vamos começar pelos bancos, galera, já que a gente viu o índice financeiro e tal, né? Enfim. Bom, Itaú pega o nosso primeiro alvo ali do mês, faz pullback na 21, segura na 21, tá? Ele quebra a estrutura aqui, faz a projeção, ele pegou o nosso todos os alvos, né? Aí depois ele fez setup de continuação aqui, eu projetei também setup de continuação para a gente ter alvos curtos, né? E mais próximos de trabalhar. Então ele fez aqui, ó, pegou o primeiro, o segundo alvo, né? Segurou no segundo alvo. Aqui a gente já percebe a nossa LTB que foi rompida. Aí ele faz um possível fundinho duplo aqui. O porquê possível, porque eles não confirmaram o rompimento da máxima, tá? E aqui ficou um pouquinho perigoso, né? Mas ele tende sim a dar continuidade, tá, galera? Ele abre acima, né? Aí eles estavam feio aqui, mostrando que eles iam reverter o movimento, né? Dar continuidade baixa e do nada defende, certo? Então isso aqui pode ser um possível pullbackzinho de continuidade, né? Um pivô aqui alinhado, né? Então se ele conseguir violar o nosso 44,28, a gente pode até fazer a projeção aqui, ó, dessa região. E a gente vai ter o nosso primeiro alvo em 45,40, tá, galera? Vamos ficar bem de olho nisso aí, bem interessante. Né? Itaú, a gente vê o índice financeiro querendo virar, o nosso Itaú mostrando possível quebra de estrutura de baixa, né? Fica bem atento aí com o Itaú, tá, galera? Vamos ver o nosso OBV? Ó, o OBV ele já confirmou o rompimento dessa máxima, tá? Mostrando que está entrando fluxo financeiro aqui para o Itaú. Fora nosso IFR aqui, né, galera, que eu já tinha mostrado para vocês aqui, ó. Essa divergência aqui de fundos duplos, né? Enfim.
Então tá aí os alvos do Itaú dessa estrutura aqui, né? Se eles confirmarem, tem grande chance ali de buscar alvos. Vamos olhar o nosso Banco do Brasil, semanal, se segurando aqui nas médias, né? Tentando se segurar. O Banco do Brasil está um pouquinho mais feio. Não conseguiu fechar acima desse fundo que foi perdido da semana. No diário ele não está mostrando nada ainda, tá, galera? Ele está numa região de armadilha, aqui é muito perigoso, tá? E para pensar em algo no Banco do Brasil, eu só pensaria se ele rompesse essa máxima aqui em 24,31, tá? Se rompeu 24,31, aí sim ele tem chances de dar continuidade a esse movimento para cima, né? Porque ele vai quebrar a nossa estrutura de baixo. Vamos para a Petrobras agora, ver o que está acontecendo com ela. Bom, Petrobras, galera, ela tendência ainda para ela é de alta, tá? Como vocês podem ver, todas as médias apontadas para cima, né? Mas é aquilo, perigoso, esticado, enfim. Rompeu essa estrutura, projetei para vocês, pegou nosso primeiro alvo, fez pullback e está querendo dar continuidade aqui, tá? Tá respeitando as médias. Então vamos ver se ela dá continuidade, respeita o nosso 48,15 para ele buscar o nosso 51,94, tá? Mas para isso ela precisa segurar aqui e romper o 58 ou 50,48, tá? Muito cuidado aí com a nossa Petrobras. Vale agora, galera. Bom, Vale ficou legal, né? Ó. Vamos olhar a semana aqui primeiro. Tocou topo histórico junto com 21, segurou, né? Mostrando continuidade, né? Abriu até guipado aqui, enfim, um clima forte. Já no diário, ele pega o segundo alvo, né? Faz um possível ombro, cabeça, ombro aqui, né? Ó, um possível pivôzinho de continuidade e rompe essa máxima aqui, quebrando a estrutura de baixo. Então, já que quebrou a estrutura de baixo, eu projetei ela para vocês para cima. Então, a gente tem alvo ali para Vale em 85,27 e se romper, a gente tem alvo em 87,92, tá? E aqui, galera, se vocês observarem, tá, ó, esse movimento que ela fez foi um pivô de continuação. Então, se ela conseguir violar o 84,06 aqui, essa máxima, ela indica que ela tem grande chance de dar continuidade e buscar ali o nosso primeiro alvo em 85,70, tá? Percebe uma boa confluência, né, com outro alvo aqui, né? Então fica de olho aí para Vale, tá? Ela está indicando que tem grande chance de continuar assim para cima. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês hoje, uma atualização sobre o mercado, né? Após a volta do feriado aí, essa loucura da guerra. Tá aí para vocês todas as projeções, todas as possíveis possibilidades que pode ocorrer no mercado, né? No decorrer da semana aí. E logo mais eu trago atualizações do que está ocorrendo, tá? Obrigado por assistir mais um vídeo, curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa semana a todos e até a próxima.